Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo aqui na TV Grandourados. Quero agradecer a sua companhia todos os dias aqui no programa Andando com Cristo. Esse programa é uma promoção da Igreja Presbiteriana de Dourados e nós temos a alegria de convidar você e a sua família para estar conosco na Igreja Presbiteriana de Dourados, bem aqui no centro da nossa cidade, também popularmente chamada Igreja do Relógio. Nós estamos com a programação de Natal muito especial, nesses dias aí que aproximam do Natal, e inclusive no dia de Natal, dia 25 de dezembro, domingo, nós vamos ter um culto muito especial sobre o Natal de Jesus Cristo e você é o nosso convidado, tá bom? Dia 22 temos um concerto de piano com músicas clássicas relacionadas ao Natal, música sacra, que vem acompanhando a história do Natal na nossa tradição reformada há muito tempo e na nossa tradição evangélica. Então você é nosso convidado para fazer parte destas programações. Dia 18, a cantata do Natal dos adultos, dia 25, o culto do dia de Natal, e dia 31 nós vamos ter o culto da vigília. Você é o nosso convidado, a sua família também, será uma alegria recebê-los nessas programações da Igreja Presbiteriana de Dourados, tá bom? E olha, hoje nós vamos falar sobre o Dia da Bíblia, e não saia daí, e se você tiver uma Bíblia aí perto de você, na sua casa, pegue a sua Bíblia, nós vamos abrir num texto muito especial, que é a última página das Escrituras. Nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida para falarmos sobre o Dia da Bíblia. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Hoje nós vamos falar sobre o Dia da Bíblia. Eu não sei se você tem uma Bíblia na sua casa. Se você não tiver, passe ali na igreja e pega na secretaria. Nós vamos te doar uma Bíblia.
e junto com a Bíblia nós vamos te doar um programa de leitura anual da Bíblia. Se você acompanhar aquele programa e for lendo, seguindo aquela orientação do programa, você lê a Bíblia toda em um ano. A Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. A Bíblia não é um livro de pressupostos religiosos. A Bíblia é a palavra de Deus e ela fala diretamente a nós como palavra de Deus. Não manda recado, não fala para o irmão ou para a irmã para vir falar para você. Ela não terceiriza a mensagem, ela fala direto ao coração do homem aplicado pelo Espírito Santo. O pregador da palavra de Deus, ele é apenas um pregador da palavra de Deus. Mas você pode ler a sua Bíblia na sua casa e você vai ouvir e vai entender Deus falando com você. Por isso que é importante ter uma Bíblia e ler a Bíblia. Se você não tem, passa lá na igreja que nós vamos dar uma para você, doar de presente. Você vai ganhar uma Bíblia, tá bom? Olha, nós vamos ler um texto aqui de Apocalipse e a nossa mensagem de hoje é a última página. E é na última página da Bíblia, claro. Diz assim o texto: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer parte, Deus tirará, ou qualquer parte da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A última página é a nossa mensagem de hoje. A Bíblia é um livro que tem vencido o tempo. A Bíblia é um livro para todas as eras. Não é um pressuposto de religião dos tempos antigos, não. Ela é a palavra de Deus, ela é para todo o tempo. É claro que ela foi escrita num palco da história humana. Foram 1.600 anos o período em que a Bíblia foi escrita. Começou lá com Moisés na travessia do deserto, saindo do Egito para a terra de Canaã, quando a Bíblia começou a ser escrita, embora a história bíblica narra desde o início da criação. Mas ela começa a ser escrita com Moisés na travessia do deserto e ela encerra cá em Éfeso, após a experiência de João Batista, aliás de João, o apóstolo João, na ilha de Patmos, no mar Egeu, encerrando ali na região de Éfeso. Então a Bíblia, ela compõe um palco histórico de cerca de 1.600 anos, embora ela dá todo o quadro da humanidade, ela dá todo o quadro deste mundo, deste tempo, desde a origem até o final. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tanto a Bíblia marca o princípio dos tempos, quanto a Bíblia marca o fim dos tempos. Então toda a era humana, toda jornada humana, toda peregrinação humana nesta terra está descrita nas Escrituras. A revelação de Deus é completa, ela é plena. Ela não está faltando pedaço, ela é plena. Quando me propus de ler aqui a última página, porque a Bíblia é um livro. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu um cérebro racional e resolveu nos revelar a sua vontade de escrever num livro. Porque sabe que nós temos condição de pegar este livro e entender a vontade de Deus para nós. Somos seres racionais, somos seres que lê livro e entende o que lê. Obviamente, para entendermos bem as Escrituras, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Mas a Bíblia é um livro que tem vencido o tempo. A Bíblia, ela é também um livro que ela narra a pessoa de Deus, o ser de Deus. Ela narra o homem e narra também
a pessoa de Deus, o ser de Deus. Todo escrito de homem, porque há os ateus e incrédulos que dizem, não, a Bíblia é um livro que foi escrito por homem, papel aceita tudo. É o apogeu da incredulidade. Na verdade, todo livro escrito pelo homem tem se perdido no tempo. Você sabe que os maiores romances são lindos, mas eles têm se perdido no tempo. Mas a Bíblia não. A Bíblia, como o livro dos livros, é o contrário, ela tem vencido o tempo. Se você ler a sua Bíblia hoje, você vai encontrar consolo para a sua alma hoje. Você vai encontrar alimento para a sua alma hoje. Você vai deparar com a pessoa de Jesus Cristo hoje, para que você seja salvo. Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo. E é o Espírito Santo que nos dá a compreensão correta das Escrituras. Meu querido telespectador, a Bíblia é um livro impressionante. É isso mesmo. A Bíblia é um livro impressionante. Ela é o livro mais lido do mundo. É também o livro mais traduzido do mundo. É o livro mais vendido do mundo, mais distribuído no mundo. A Sociedade Bíblica do Brasil, só a Sociedade Bíblica do Brasil, mas tem Sociedade Bíblica no mundo inteiro, ela distribui em média 16 milhões de Bíblia por ano. Só a Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Não tem outro livro para comparar com ela. É também o livro, o curioso disso, é que ela é também o livro mais perseguido do mundo. O tanto que já se perseguiu a Bíblia, não era para ter mais Bíblia na mão dos homens. E o que mais tem hoje é Bíblia na mão dos homens. A humanidade pode ler a Bíblia nas mais diversas línguas, nas mais diversas traduções. Ela é o livro mais vendido do mundo. Mesmo sendo o livro mais perseguido do mundo, não há outro livro semelhante à Bíblia. Não tem outro livro tão distribuído no mundo. Se você procurar os clássicos para juntar e procurar as Bíblias para juntar, para cada clássico você vai juntar dezenas ou centenas de Bíblia. É o livro mais perseguido, mas também é o livro mais vendido do mundo. Conta a história que o filósofo francês Voltaire, quem conhece a história da filosofia, sabe que se trata de um ateu, e ele fez da sua vida, assim, um lema. Ele prometeu acabar com todas as Bíblias da França. E ele não mediu esforços para fazer isso, desmerecer a Bíblia, falar que era livro escrito por homem. E ele convenceu muita gente disto. Interessante que Voltaire morreu e a Sociedade Bíblica da França comprou a casa que ele morou e fez dela um depósito de Bíblia. E dali distribui Bíblia para toda a França e toda a Europa. Então, a Bíblia é um livro assim que quanto mais se persegue, mais ela se espalha, mais ela se difunde, porque o coração do homem encontra nela a palavra de Deus, e o coração do homem é carente da palavra de Deus. Além disso, a Bíblia é um livro impressionante também, como palavra de Deus. E alguns ficam pensando como este livro chegou até nós. Um livro queimado na Inquisição, proibido no ano de 1229, queimado em praça pública. Governos até hoje, como o governo da Coreia do Norte, persegue a Bíblia, não se pode ler a Bíblia lá, quem tem uma Bíblia lá é escondido a 7 chaves. Então, como que pode este livro vencer todos esses obstáculos? Porque é um livro impressionante. Você conhece a Bíblia? Se você não conhece a Bíblia, você deveria conhecer a Bíblia. Deixa eu te dar algumas orientações e informações sobre a Bíblia. Porque nós lemos aqui a última página da Bíblia. A Bíblia é um livro, e todo livro tem a última página. A Bíblia também tem a última página.
ela se divide assim, entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. A Bíblia toda contém 66 livros. Se chama Bíblia, que vem do grego biblion, que traduzido quer dizer biblioteca, exatamente porque quem tem uma Bíblia na mão tem uma biblioteca na mão. Ela tem 66 livros. Então, é uma pequena biblioteca. Eu estou aqui na minha mão, você está vendo aí, uma pequena biblioteca. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. 66 livros entre o Antigo e o Novo Testamento. E a Bíblia toda é a palavra de Deus. Escrita num período por cerca de 1.600 anos, cerca de 40 autores diferentes escreveram as Escrituras, vivendo em tempos diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes, circunstâncias diferentes, línguas diferentes. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Línguas diferentes, momentos da história diferentes. Temos desde os homens mais cultos, como o próprio Isaías, que diz que tinha língua de erudito, Deus deu a ele língua de erudito, como o próprio Moisés e o apóstolo Paulo, criados na melhor da cultura da sua época, como temos boiadeiro, como o próprio profeta Amós, ou o próprio rei Davi, que era um pastor de ovelhas. Nós temos autores em culturas, circunstâncias diferentes. Temos um Lucas, que era médico, e temos um João, que era pescador. E a Bíblia mantém o mesmo nível. Ela mantém uma única história. Há um fio de ouro que percorre toda a Escritura, ligando cada versículo um com o outro, cada página com a outra, de forma que a Bíblia é um livro realmente maravilhoso. Ele é escrito por revelação de Deus, pela inspiração das Escrituras. Esses homens receberam a inspiração de Deus e escreveram as Escrituras para nos deixar um livro escrito. A harmonia das Escrituras. E eu li aqui a última página da revelação de Deus ao homem, porque foi um período. Entre o Antigo e o Novo Testamento houve um período de silêncio profético de cerca de 400 anos, e mostrando que por um tempo Deus suspendeu o período da revelação. Quando Jesus vai pregar em Nazaré e em toda aquela região, muitas pessoas iam vê-lo, e na cidade de Naim ele ressuscita o filho da viúva, e a multidão dizia, admirado, porque grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. De fato, Deus havia visitado o seu povo depois de 400 anos de silêncio profético. Não houve nesse período nenhuma revelação das Escrituras, por isso que a igreja nunca aceitou os livros apócrifos, que eles não têm o reconhecimento da autoridade canônica e foram escritos nesse período de silêncio profético. Então a igreja nunca aceitou esses livros canônicos, como sendo canônicos. Nesse texto que eu li, João está escrevendo aqui as últimas palavras, a conclusão do livro. E ele está dizendo: todo aquele que ouve as palavras desta profecia, a todos eles eu testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo a este livro, Deus acrescentará os flagelos descritos nele, e não são poucos esses flagelos. E se alguém tirar deste livro qualquer coisa, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa. Ou seja, a este livro nada se acrescenta, deste livro nada se retira. Isso é importante para nós entendermos que a igreja não pode colocar sobre a consciência do homem nada além das Escrituras. Aquilo que a palavra de Deus não exige, a igreja, em nome da religião, não pode exigir.
e aquilo que a palavra de Deus exige, a igreja, em nome da religião ou em nome de Deus, não pode deixar de aplicar ao homem. Ou seja, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. A ela nada se acrescenta e dela nada se tira. A Bíblia somente, e somente a Bíblia, é a palavra de Deus. Dia da Bíblia. Não saia daí, nós vamos voltar em breve após o intervalo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Então nós estamos falando hoje da Bíblia, a palavra de Deus, por causa do dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. A última página deste livro. Até aqui o Espírito Santo dizia aos autores que Deus usou para escrever o livro: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A partir daqui o Espírito Santo vai dizer à igreja: bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e que anuncia as palavras desta profecia. Não é inventar uma outra profecia, não. É bem-aventurado aquele que ouve, que crê e que anuncia as palavras desta profecia, porque a esta profecia nada se acrescenta e desta profecia nada se tira. É a lealdade que a igreja deveria ter com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. É a lealdade que os homens todos deveriam ter com a palavra de Deus. A Bíblia não está concorrendo nem com a tradição dos homens e nem com as revelações e profecias dos homens do nosso tempo. Quando eu falo isso, nós devemos olhar então, já que tem a última página, é um livro, e como todo livro ele tem também a última página, nós precisamos de entender algumas coisas sobre a Bíblia, sobre este livro. Primeiramente, o caráter deste livro. Qual que é o caráter deste livro?
O caráter deste livro é que ele foi dado por Deus aos homens por inspiração, ou a revelação das Escrituras. O testemunho interno das Escrituras já nos demonstra que ela é a palavra de Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, diz lá Paulo em 2 Timóteo 3,16, que toda Escritura é a palavra de Deus. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, o caráter deste livro é um caráter divino. Ele nos foi dado por revelação de Deus, é um livro que vem do trono de Deus. Então, todas as vezes que você pensar no caráter da Bíblia, no caráter deste livro, da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, você deve lembrar que ele tem um caráter divino. Poderia todos os autores, os 40 autores da Bíblia, juntar e reivindicar para si a autoria deste livro? De forma alguma. Sem o auxílio do Espírito Santo, sem a orientação de Deus, nós não teríamos a Bíblia, a palavra de Deus, para nós pregarmos. O testemunho deste livro, e nós chamamos do testemunho interno, é que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação. Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando eu falo aqui, ou a Bíblia fala aqui de particular elucidação, não é aquela ideia que às vezes se tem hoje de profecia, de revelação. Oh, Deus está me revelando aqui desse irmão, Deus está me revelando, Deus está me dando a profecia aqui para o povo dele aqui hoje. Não vem de particular elucidação. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, é uma referência ao período em que as Escrituras estavam sendo reveladas ao homem, o período que Deus estava revelando a sua vontade ao homem. Hoje nós já temos a vontade de Deus revelada. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu sei que o caráter desse livro é divino, mas quando eu olho para alguém tendo uma profecia, uma revelação, eu não posso ter a mesma segurança. A Bíblia é a palavra de Deus. É a revelação de Deus. Se perguntar, pastor, você crê em profecia? Creio. Eu creio na Bíblia, em todas as profecias que estão escritas aqui na Bíblia. A minha mente está desobrigada a crer nestas contemporâneas, mas na que estão aqui na palavra de Deus, a minha mente está, meu coração está submisso a ela, porque a palavra de Deus e o caráter deste livro é divino. Ele nos foi dado por Deus. Além do caráter deste livro ser divino, eu devo pensar o seguinte: qual é o conteúdo deste livro? Olha, não é apenas um caráter divino, mas há também um conteúdo, há uma linha de ouro que percorre as Escrituras. Este livro, ele tem o conteúdo, a verdade central das Escrituras e tem também as verdades periféricas das Escrituras. A verdade central das Escrituras é que este livro vem para nos apresentar a pessoa de Jesus Cristo. O eixo das Escrituras é Cristo. A chave para você entender as Escrituras é o Senhor Jesus Cristo. O conteúdo deste livro é para nos falar de Cristo e nos falar da salvação que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. João, escrevendo o seu evangelho, ele diz assim: muitas outras coisas eu poderia escrever aqui. Na verdade, fez Jesus muitos outros sinais, milagres, etc. Mas, que eu poderia escrever aqui. Mas estes que foram escritos, é para que creais que Jesus é o Filho de Deus e que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é o conteúdo das Escrituras. Para nos apresentar a pessoa de Jesus Cristo e para que você, crendo nele, tenha a salvação, o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma. Esta é a verdade central das Escrituras. A pessoa de Jesus Cristo
o problema do homem e o evangelho que nos é oferecido, ou seja, uma salvação graciosa. Então o foco das Escrituras é a salvação em Cristo, a pessoa de Cristo e o que Ele fez por nós, e nos chamando para arrepender dos nossos pecados e crer nele como nosso Salvador. Mas há muitas outras coisas nas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia registra a criação do homem, ela registra a queda do homem, ela registra a história da redenção e como Deus fez para redimir o homem, ela registra os milagres de Jesus e de alguns dos apóstolos e alguns dos profetas, mas estas coisas não podem ocupar o eixo central das Escrituras, que é trazer ao homem salvação. O conteúdo central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo e a salvação que nos é oferecida graciosamente em Jesus Cristo, Filho de Deus. É chamar o homem pecador ao arrependimento e a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isto é a mensagem central do Evangelho, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O conteúdo deste livro é nos apresentar o plano da redenção de Deus. A criação, a queda, a redenção e a consumação. Nós sabemos o que há de acontecer. O conteúdo do livro. O objetivo deste livro, nós já vimos o caráter do livro, o conteúdo do livro. Agora vamos falar um pouquinho do objetivo deste livro. Qual o objetivo deste livro que nós acabamos de ler dele aqui, a última página? O objetivo deste livro é que Deus quis revelar ao homem, de forma santa e ordeira, a sua lei perfeita que restaura a alma. Deus quis se revelar ao homem, porque se Deus tivesse criado todas as coisas e não revelado ao homem a sua vontade, a sua pessoa, os seus planos, os seus projetos para o homem, como nós saberíamos, o que nós iríamos crer, o que nós iríamos pregar, o que você iria crer? Então o objetivo deste livro é que Deus não nos entregou a nossa própria sorte, as nossas próprias curiosidades, a nossa própria natureza, mas Deus nos revelou a sua vontade, Deus nos revelou o seu plano eterno de salvação, Deus nos revelou as coisas do princípio e as coisas do fim. O objetivo deste livro é restaurar a nossa comunhão com Deus. O objetivo deste livro é levar-nos a andar mais perto de Deus. Por isso que você precisa de ler a palavra de Deus. É por isso que você precisa de se dedicar algum tempo, todos os dias, de leitura da palavra de Deus, porque o objetivo deste livro é trazer-nos para mais perto de Deus. Deus nos ama e quer nos trazer para perto dele. E este livro, a palavra de Deus, nos foi escrito para promover no nosso coração a fé, que é dom de Deus, e para levar-nos para mais perto dele. Nós sabemos que o homem está totalmente depravado por causa do pecado. Nós sabemos que há uma eleição há uma eleição incondicional da parte de Deus, que não depende do homem, depende única e exclusivamente da soberania de Deus. Nós sabemos que há uma expiação limitada, que Cristo morreu pelos seus eleitos para salvar o seu povo. Nós sabemos que há uma graça irresistível, que quando o Espírito Santo nos chama para a salvação em Cristo e usando a palavra de Deus para nos chamar a Deus e restaurar a nossa comunhão com Deus, esta graça é irresistível, por mais que o pecador tente ficar resistente, incrédulo diante dela, esta graça é irresistível. E nós sabemos que os salvos perseverarão até o fim, a perseverança dos santos, ou a perseverança dos salvos. Aquele que é salvo para sempre.
E quem nos ensina isto? Este livro. O objetivo deste livro é apresentar a nós o plano da salvação de Deus, contar a nossa história desde o início e mostrar o fim da história, como serão as coisas no fim de todos os tempos, como que Deus vai colocar um fim a este mundo. Esta ideia de que o fim do mundo não é verdadeira, não creia que nesta tentativa de tirar você do seu foco. A história deste mundo tem um começo e tem um fim, e este fim é verdadeiro. A última página das Escrituras, ela conclui dizendo assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, Maranata, vem Senhor Jesus. O próprio livro conclui nessa expectativa gloriosa, maravilhosa da volta de Cristo. Até aqui, o Espírito Santo dizia aos autores da Bíblia: escreve, porque esta palavra é fiel e verdadeira. A partir daqui, agora que a revelação de Deus completou, o livro trouxe a última página, e que se diz: deste livro nada se acrescenta, neste livro nada se acrescenta e deste livro nada se tira. Então, o papel da igreja hoje é pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não é ficar andando atrás de novas revelações, novas profecias. Se a Bíblia não te basta, nada te bastará. Se o Evangelho não bastar a sua alma, nada bastará a sua alma, porque sem o Evangelho, a alma do homem é insaciável. Se o livro de Deus, a profecia, esta Bíblia, não for o suficiente para alimentar a sua alma, nada será suficiente para a sua alma. Nós não precisamos de novas revelações. O que a igreja precisa hoje é da iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos para concluir o programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo. Falamos hoje sobre a última página. Ali encerrou a revelação de Deus e agora nós precisamos de pregar a profecia e pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa alma para compreendermos a profecia e para pregarmos com fidelidade a Bíblia, a palavra de Deus. Há almas sedentas da palavra. Vamos orar e encerrar aqui o nosso programa
fica o convite para estar conosco nas programações da igreja. Todo domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas nós temos escola dominical e culto respectivamente. E você é nosso convidado, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus nosso Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos deu a Tua palavra para alimentar a nossa alma. E nós não precisamos de algo mais além da palavra do Senhor, porque ela é suficiente. Em Cristo, a revelação do Senhor alcançou a plenitude, não ficou nada incompleto. Por isso que nós bendizemos ao Teu nome. Também a palavra do Senhor nos diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as coisas ocultas ou encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Que o nosso coração se satisfaça com aquilo que já nos foi revelado na Tua palavra. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.